Que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. É bem verdade que hoje nós vivemos dias por demais desafiantes. Enquanto civilização, fomos capazes de produzir um avanço tecnológico jamais pensado antes. Encontramos recursos no campo da ciência, da tecnologia, da inteligência, e estruturamos possibilidades de singrarmos os espaços e sondarmos regiões para além do nosso lar planetário, mapeando pouco a pouco as belezas infindas da criação divina em nossa galáxia, no cosmos. Lançamos há algumas décadas o homem a pisar na Lua e encontramos elementos fundamentais da vida em outros lares planetários. Mas, paradoxalmente, somos também um povo capaz de lançar, junto à vida exoplanetária, lixo espacial, catalogado pelos pesquisadores. É curiosa a criatura humana. Avançamos nos mares, conhecemos terras longínquas às nossas, no mesmo lar planetário. Somos uma grande família com uma diversidade sociocultural extraordinária. Aprendemos outros idiomas, estabelecemos códigos, criamos regras de convivência diplomática, de comercialização com outros povos, de permuta de experiências, de pesquisa colaborativa. Temos tratados internacionais que nos convocam à vivência do que há de melhor na humanidade. Se pensarmos, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nascida no ambiente pós-guerra, convidando-nos a todos à superação da barbárie que um dia cultivamos, enquanto civilização, nas posturas nazi-fascistas, no terror dos campos de concentração, em que passamos a dar aso a uma lógica enfermiça de aniquilação e dominação do outro diferente, calcados em valores materialistas, criando a pseudo-ideia de supremacia racial para justificar o homem, lobo do próprio homem. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando lida no seu texto integralmente apresentado pela Organização das Nações Unidas, nós vemos com clareza princípios de uma ética universal do ser humano, concitando-nos ao respeito ao direito do outro à felicidade, aos direitos fundamentais, para que não nos percamos da nossa própria humanidade. Mas ainda assim, vemos a cultura do ódio campeando em toda parte, diante da nossa dificuldade orgulhosa de lidar com pontos de vista diferentes do nosso,
de dialogar com perspectivas distintas, de exercitar aquilo que estabeleceu o filósofo Emmanuel Levinas, da alteridade, dessa abertura ao mistério, à identidade própria do outro. Pois que, do ponto de vista do cristianismo, do Cristo, nós vamos perceber que o direito do outro é a referência para o nosso direito. Tanto que Jesus estabelece a necessidade de amarmos o próximo e estrutura tal dever na sua perspectiva de espírito puro, concitando-nos a voos mais altos, quando estabeleceu: eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí façamos um exercício de reflexão. O Espiritismo nos dá a entender Jesus para além da perspectiva histórica, para além das questões da arqueologia bíblica, da história cultural, nos dá o ensejo de percebê-lo como o espírito mais puro que já viveu sobre a terra, e que propôs uma ética que, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua questão 625, é a expressão mais pura da lei de Deus. Todo aquele que quiser, consciente da sua natureza espiritual, caminhar na senda de uma evolução consciente, deverá, portanto, buscar no Evangelho de Jesus a bússola condutora desse trânsito evolutivo rumo ao Pai Criador, ao qual todos estamos mergulhados por impositivo da lei de progresso. Amai-vos uns aos outros. Mas Jesus, segundo o Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, é o governador espiritual da terra. É o Espírito que galgou por mérito, esforço, a condição não só de espírito puro, sem qualquer domínio da matéria sobre si, sem paixões, sem deficiências morais, porque alcançou um nível de excelência moral pela própria evolução, o irmão mais velho, que há muito cuida de todos nós. Então imaginemos alguém que não tem o que expiar, que, segundo Emmanuel, estruturou esse lar planetário para nos receber a todos, que conduz a nossa jornada evolutiva, consoante uma mensagem do Espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o guia de todos nós vai dizer que nos cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Não houve criatura que, quando Cristo veio à Terra, pôde ficar incólume à sua presença. Mas podemos dizer também que nenhum de nós está apartado da influência espiritual do Cristo de Deus, que governa esse lar planetário de provas e expiação, com espíritos complicados como nós somos, mas que enxerga o nosso futuro dentro das leis cósmicas da vida, onde um dia chegaremos ao patamar que ele chegou, ao ponto que chegou a apresentar aos que com ele conviviam: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais se o quiserdes. E estrutura a si próprio, a sua conduta, o seu exemplo, como roteiro para a vida, quando afirma: eu sou o caminho,
da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Temos então no Evangelho o roteiro, e em Jesus esse Espírito puro que mergulha nos fluidos densos da vida terrestre, para exemplificar-nos este roteiro para a felicidade, que é o seu próprio Evangelho, expressão, no dizer de Allan Kardec, como dissemos, mais pura da lei de Deus. Que tamanho amor não é esse? De reboscar-se na carne, conviver com as nossas deficiências morais, físicas, cognitivas, emocionais, mas ao mesmo tempo enxergar, como um dia disse Emmanuel numa bela página chamada O Olhar de Jesus, no livro Viajor, pela psicografia de Chico Xavier, ver em nós o potencial que somos portadores. Porque disse Emmanuel que Jesus jamais se deteve no aspecto sombrio de qualquer criatura. Se nós observarmos a epopeia do Evangelho, o divino amigo não vê em Maria de Magdala uma meretriz, mas percebe-a adiante como digna servidora do Evangelho junto aos sofredores, no vale dos imundos, junto aos leprosos. Com Simão Pedro, não vê o pescador simples, de emocionalidade um tanto tosca, mas reconhece alguém que seria capaz, pelo serviço, pela mediunidade, estabelecer-se como pedra angular para os irmãos do caminho. É ele que vai conseguir uma trégua entre Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade, e Tiago, que se ocupava dos judeus cristãos e que ansiava por alinhar a nova revelação às diretrizes do judaísmo, para que Cristo, quem sabe, fosse aceito nas sinagogas. Mas Paulo contrapunha-se às exigências que passavam a ser impostas aos cristãos que não eram judeus. E graças à postura de Pedro, conciliatória, compreensiva, o cristianismo, nos seus primeiros dias, não tem uma página triste de ruptura e dissensão, como posteriormente teve. E dessa forma, é bem provável que, graças a esse episódio, nós tenhamos acesso ao Evangelho como temos hoje. Pois que Paulo não rompe com a comunidade cristã, pois que Tiago não rompe com a aliança proposta por Pedro, para que o Evangelho estivesse para além das limitações da criatura humana, para todos. Jesus não viu em Judas o traidor. Quando o apóstolo equivocado dele se aproxima para indicar às autoridades quem era o Cristo, ele indaga: a que vens, amigo? Ainda que equivocado, amigo. É um outro olhar. É o olhar de quem percebe no outro a centelha divina, o potencial a desenvolver, a perspectiva positiva que jaz em cada criatura, quando aprendemos a não julgar. São dias desafiantes, porque não nos faltam roteiros religiosos no mundo, mas vamos ver os cristãos com discurso de ódio, odiando quem não pensa
como si próprio, perseguindo, maltratando, as disputas religiosas, apesar de avançarmos tanto no diálogo interreligioso, de crescermos tanto na possibilidade de tolerância religiosa. Vamos ver o fundamentalismo religioso no Oriente Médio produzindo terrorismo no Oriente e no Ocidente. O fanatismo que nubla a razão, que estabelece o obscurantismo e a crença inapropriada de que Deus é uso exclusivo de alguém. Vemos pessoas dizendo, meu Deus, como se Deus fosse acessório particular. Em relações de pseudo-transcendência, em experiência espiritual de superfície. Mas a doutrina espírita, que estabelece um diálogo entre ciência e religião, que nos faz ver que todas as religiões que têm por orientação a prática do bem são necessárias, porque são escolas de espiritualidade as mais distintas, válidas. Nos convida, porém, a olhar diferenciado sobre o Evangelho de Jesus e sobre a vida. E nos convoca a compreender o momento que nós estamos vivendo. Os Espíritos vão dizer que esse período de aparente confusão, em que os valores parecem estar invertidos, em que convivemos com experiências extraordinárias de solidariedade e compaixão ao lado da barbárie, de abastança material, ombreando com a miséria, em que a abundância de recursos é sangrada pela corrupção. Essas contradições vistas somente do ponto de vista do terra a terra, na verdade indicam esse momento de transição planetária a que se refere o espírito Manuel Filomeno de Miranda, retomando a perspectiva de Allan Kardec, quando estudamos o capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E os benfeitores da vida maior vão dizer que a Terra é um planeta de provas e expiações. É que a sua condição evolutiva guarda relação inextricável com a condição evolutiva dos seus habitantes. Portanto, não é de estranhar o que nós somos capazes de fazer, para além do bem ou do mal, tendo em conta a destinação da Terra, que é para espíritos em condição, embora transitória, de imperfeição, em que o mal ainda predomina, em que o egoísmo viceja em nossas escolhas pessoais e até institucionais, onde o orgulho dita normas para a sociedade, e em nossa estreiteza de sentimentos, nos apartamos da fraternidade universal. É um mundo de provas e expiação. Um mundo em que nós necessitamos de experiências educativas que nos desafiam à inteligência, ao trabalho, ao exercício de uma educação moral de nós mesmos, para que venhamos a galgar passo a passo a nossa evolução consciente, naquelas duas asas referidas um dia pelo Espírito Emmanuel, amor e sabedoria. São as provas, como as provas escolares, que é uma boa metáfora, para que nós passemos de série, de ano, de módulo. Existem provas em que nós testamos a aprendizagem, verificamos o que aprendemos. Como espírito mortal, precisamos dessas circunstâncias que nos convocam ao trabalho,
a inteligência, a moralização. Nós trazemos no rol das nossas experiências expiações. As expiações são a colheita obrigatória da semeadura livre do ontem. É o resultado das nossas ações nas vidas alheias e na nossa própria vida. Diz respeito às consequências reeducativas de reajuste das atitudes que não foram orientadas pela ética que está escrita em nossa consciência, traduzindo a lei de Deus. Daí sofremos. Somos desafiados por circunstâncias afligentes. Lidamos com a ingratidão, com enfermidades que surgem como que do nada, com lutas constantes para o equilíbrio, para o ajuste financeiro, para alcançar circunstâncias melhores na vida. Lidamos com a malícia, com a mentira, com a injustiça. As expiações são essas dores morais, reeducativas, que não têm origem na nossa imprudência nessa vida. Aí a criatura pensa, meu Deus, eu criei meu filho com toda atenção. O eduquei, o orientei, sou um pai presente, eu lido com a ingratidão. O menino se porta como se fosse meu inimigo. E se a gente faz uma análise e vê que realmente agiu sempre da melhor maneira, nós vamos compreender que diz respeito à experiência expiatória de um amor adoecido ontem, que precisa ser tornado saudável hoje. Aquela criatura extremamente honesta, que vive uma circunstância em que é considerada culpada pelo que não fez. Não é injustiça, senão nessa vida, mas é porque o resultado das nossas ações encontra a consciência culpada, porque a justiça divina não tarda e nem falha como a dos homens. Mas a justiça divina não é punitiva, ela é restaurativa. Ela coloca ao lado o ofensor e ofendido nos mecanismos da reencarnação, para que reparemos o mal que fizemos e desenvolvamos o amor entre nós. Daí os desafios que temos em família, daí porque muitas vezes nos sentimos um peixe fora d'água em casa. Nossa, erraram o meu endereço, a cegonha me largou no meio do caminho. Ou a gente olha para a filha e diz, meu Deus, de onde saiu essa criança? Cadê a nave que deixou esse ET? Mas vamos construindo a afinidade na convivência e no exercício do amor. Circunstâncias melhores na vida, lidamos com a malícia, com a mentira, com a injustiça. As expiações são essas dores morais, reeducativas, que não têm origem na nossa imprudência nessa vida. Aí a criatura pensa, meu Deus, eu criei meu filho com toda atenção. O eduquei, o orientei, sou um pai presente, eu lido com a ingratidão. O menino se porta como se fosse meu inimigo. E se a gente faz uma análise e vê que realmente agiu sempre da melhor maneira, nós vamos compreender que diz respeito à experiência expiatória de um amor adoecido ontem, que precisa ser tornado saudável hoje. Aquela criatura extremamente honesta, que vive uma circunstância
em que é considerada culpada pelo que não fez. Não é injustiça, senão nessa vida, mas é porque o resultado das nossas ações encontra a consciência culpada, porque a justiça divina não tarda e nem falha como a dos homens. Mas a justiça divina não é punitiva, ela é restaurativa. Ela coloca ao lado o ofensor e ofendido nos mecanismos da reencarnação, para que reparemos o mal que fizemos e desenvolvamos o amor entre nós. Daí os desafios que temos em família, daí porque muitas vezes nos sentimos um peixe fora d'água em casa. Nossa, erraram o meu endereço, a cegonha me largou no meio do caminho. Ou a gente olha para a filha e diz, meu Deus, de onde saiu essa criança? Cadê a nave que deixou esse ET? Mas vamos construindo a afinidade na convivência e no exercício do amor, para que a expiação seja superada, para que as diferenças sejam dirimidas e aprendamos a nos amar. Portanto, Jesus em sua sabedoria propôs essa frase: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse momento desafiante nos pede essa prudência do Evangelho, de recolhermos as luzes do Consolador prometido da doutrina espírita, que reedita o Evangelho de Jesus para orientar a nós mesmos e nos conduzirmos nesse momento de mudança planetária para melhor. Porque a prova e expiação é uma circunstância transitória. Caminhamos para um mundo de regeneração, porque como os espíritos, os planetas também progridem. E precisamos contribuir com essa jornada de progresso coletiva através do nosso progresso individual. Mas caminhamos antes da regeneração para esse período que é uma antessala, transição planetária, ou como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, mundo de transição. Esse é um momento ímpar de nossas vidas, que nos pede lucidez, que nos pede uma conexão profunda com a nossa própria natureza espiritual, que nos convoca ao exercício da nossa inteligência espiritual. A doutora Dana Zohar, física e filósofa, escreveu uma obra sobre o tema, com a qual o nosso modesto trabalho dialoga. E ela teve ensejo de estudar as diversas contribuições das neurociências, especialmente os estudos do Dr. Ramachandran, que foi capaz de identificar com outros pesquisadores o ponto de Deus no cérebro, ou as bases biológicas para a fé, identificando na criatura humana, inclusive na sua fisiologia, aspectos da sua transcendência espiritual. E ela vai identificar, portanto, que se houve uma época em que os estudos da psicologia se centraram no desenvolvimento do consciente intelectual. E nos anos 90, com as contribuições de Daniel Goleman, também compilando uma série de estudos sobre as habilidades socioemocionais da criatura humana, pode identificar um outro estágio de inteligência necessário para a nossa convivência e para a pacificação em nossas relações.
a inteligência emocional, que traz uma característica fundamental ao exercício da caridade no seu sentido genuíno, que é a empatia. Essa capacidade de nos colocarmos na perspectiva do outro, de não julgarmos o outro em sua experiência afligente, de nos conectarmos diante da nossa humanidade em comum. Aliás, o criador da comunicação não violenta, discípulo de Carl Rogers, o psicólogo Marshall Rosenberg, judeu-americano, que conviveu desde a infância com a violência dos guetos e do ódio racial, na sua proposta de superação da violência na linguagem e nas relações humanas, que ele chamou de comunicação não violenta, vai dizer que todos nós temos necessidades fundamentais em comum. Ocorre que o que diferencia um cidadão de bem de um sociopata é que as estratégias para atender essas necessidades são diversas e obedecem a uma outra lógica. Mas a nossa humanidade em comum pode ser resgatada quando identificamos no nosso irmão em queda moral a nossa humanidade em comum, a nossa condição de filhos de Deus, jornadeando na evolução espiritual. E com esclarecimento espírita, com o dever de amparar, corrigir, educar, exemplificar, mas jamais odiar ou vingar-se. Pois que a caridade, conforme ensina a doutrina espírita, é estabelecida em 3 pilares, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, não é somente com os da minha família, com os da minha etnia, com os da minha religião, com os do meu trabalho, para com todos. Perdão das ofensas, não é de algumas ofensas, não é de vez em quando, é das ofensas. E indulgência para com as imperfeições alheias. Diz o poeta, numa bela canção, que todos nós um dia seremos anjos, e qual de nós não tem nenhum defeito? Disse outro, que de perto ninguém é normal. Se bem que o professor Hermógenes teve a oportunidade de dizer, graças a Deus, ou Deus me livre de ser normal, porque a normalidade pode ser patológica. O que foi denominado por Pierre Weil, o fundador da Universidade Holística pela Paz, como normose, a patologia da normalidade. Nós temos uma série de comportamentos aceitos socialmente, que são normóticos, que são enfermiços, que produzem uma vida inautêntica e levam naturalmente às condições do vazio existencial, da ansiedade, da solidão, estudados com muita propriedade pelo psicoterapeuta estadunidense Rollo May, no século passado. Uma vida inautêntica, uma vida de homem, mulher e espelho, que reflete o que os outros querem de nós, sem propósito maior, sem conexão com a nossa realidade profunda, produz o vazio e a crise de sentido. Aí a criatura observa a sua jornada e se pergunta, meu Deus, o que eu fiz da minha vida até aqui? O que eu construí de positivo? Que vida é essa atendendo aos reclames da sociedade? Que vida é essa preocupada em estar na coluna social, no hall daqueles que têm sucesso, de estar sendo aceito em todo e qualquer grupo, a despeito de trair meus próprios valores? Quem sou eu?
Para onde vou caminhar? Pois que o envelhecimento, a morte, a enfermidade, a crise econômica nos desnuda e faz-nos perceber a impermanência da vida material e a necessidade de buscarmos os valores, os tesouros que os ladrões não podem roubar e as traças não podem roer. Imaginemos nós a necessidade que temos de uma outra inteligência, dessa inteligência da alma, como propôs Dana Zohar, dessa conexão profunda com a nossa condição de espíritos imortais, pois que o Espiritismo dá-nos ver que nós somos seres espirituais mergulhados na carne, em uma experiência reeducativa, e que estamos na Terra a trabalho, portanto, de renovação diária, e que nós somos os artífices da nossa felicidade, que cabe a cada qual estabelecer escolhas positivas, planificar a alma por um pensar, sentir, agir mais conectado com a lei de amor. Daí nós partimos para conquistas que são além dessas conquistas transitórias tão cultivadas na cultura materialista. Nós buscamos algo mais. Aquela água que buscava a samaritana e que Jesus pôde ofertar, da qual bebida jamais se tem sede. Novamente. A doutrina espírita chamou o tema de outra forma. Allan Kardec se refere à maturidade do senso moral. Essa percepção mais profunda do conteúdo que a doutrina espírita oferece, transpondo para a vida, a orientar a nossa própria conduta sob o ponto de vista da realidade espiritual que compreendemos, sermos oriundos e para a qual transitaremos pelo fenômeno natural da morte biológica e da qual não nos conectamos de todo, porque somos seres interexistenciais. Durante o sono, entramos no desdobramento do corpo espiritual, em contato com a realidade da vida maior. Durante a vigiliatura, não são poucas as criaturas que têm insights da conexão com a espiritualidade através do fenômeno natural da mediunidade, que o Espiritismo vai testar, investigar na atividade mediúnica e dar o norteamento evangelizado à relação entre mortos e vivos. Mas todos temos, como nos revela a doutrina espírita, um anjo de guarda. Não é um anjo com uma asinha, é o nosso espírito protetor, o avalista da nossa reencarnação, aquele que nos propôs um programa reeducativo para esta vida e que se compromete a amparar-nos. Então ninguém está só, lamento informar para quem gosta de uma dor de cotovelo, ou como se dizia há um tempo atrás, de ficar na fossa, porque ninguém está sozinho. Aquela boa sugestão que te chega à mente, aquela escolha acertada em um momento em que parece que não há opções, aquela vontade de buscar a prece, o bem, o perdão, o desejo de libertar-se dos vícios que surge como uma sugestão externa, é esse espírito protetor. Como um pai, uma mãe, que zelam para que essa experiência corpórea seja proveitosa. E nós venhamos a retornar à vida espiritual melhor do que aqui nós chegamos. Mas vale a pena trabalhar um pouquinho mais com
com o conceito de inteligência espiritual que Dana Zohar nos traz. E vemos o diálogo perfeito que é possível fazer com a doutrina espírita. Vai dizer essa eminente filósofa: por inteligência espiritual refiro-me à inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. Essa inteligência que nos leva a reflexionar: qual o sentido da minha vida? Ante os saberes espirituais que recolho no Espiritismo, qual sentido tenho dado à minha vida? Se hoje a morte me convidasse para retornar à pátria espiritual, tenho negócios acabados? Tenho relações afetivas bem resolvidas? Realizei aqueles projetos no campo do bem que tanto almejava? Me reconciliei com meus adversários? Terei vergonha de encontrar alguém na vida espiritual? Aí a gente vai configurando na reflexão o sentido que estamos dando à nossa vida. Porque uma vida norteada pelo objetivo de ser belicoso, de guerrear, não é uma vida bem vivida. Porque nós não estamos na terra para isso. Nós estamos na terra para aprender a amar. Por isso que Jesus propôs, como mandamento maior, o amor a Deus e ao próximo. Como novo mandamento, uma reedição deste, propondo que amássemos tanto quanto Ele nos amou. Porque essa é a finalidade, o sentido profundo das nossas existências. Então a inteligência espiritual nos permite sair do imediatismo de uma vida jogada a uma lógica mecânica, automatista, para pensarmos qual o valor das minhas atitudes. Quais são os meus valores? Será que os meus valores são alinhados aos valores do Cristo? Já que me aproximando em algumas horas, alguns dias, algumas décadas do Espiritismo, vou compreender que Jesus é para os espíritas o guia e modelo. É o guia e modelo da humanidade. Aquele que devemos deixar guiar-nos na jornada evolutiva. O modelo que devemos imitar nas circunstâncias mais simples, as mais complexas da vida. Nessa encarnação, eu tive a oportunidade de ser filho de uma evangelizadora, que eu devo ser fã dela para o resto das outras encarnações. E a dona Alice um dia nos deu um conselho, que depois eu encontrei nas obras de Amélia Rodrigues. Ela dizia assim: meu filho, quando te encontrares em uma circunstância em que é difícil fazer escolhas, em que te pareça que determinado passo pode te levar à queda moral, pergunta à tua consciência: o que Jesus faria no teu lugar? Ela me deu um exercício de inteligência espiritual. Então, quando dá vontade de me vingar de alguém, eu lembro da dona Alice. O que Jesus faria no meu lugar? Quando eu quero curtir a fossa, me achando um pobre coitado, porque todo mundo tem a noite escura da alma, o que Jesus faria no meu lugar? Quando foi açoitado, incompreendido, traído, negado. Quando a gente vive uma circunstância em que dá vontade de responder à mesma altura à violência dirigida até nós, o que Jesus faria no teu lugar? Quando dá vontade de evadir-se da vida pela porta falsa do suicídio, quando as dores parecem maiores que as nossas forças e queremos demitir-nos da vida, o que Jesus faria no teu lugar? Às vezes, como advertem os amigos espirituais,
nós vamos adentrando paulatinamente a essa ideia sombria do suicídio, demitindo-nos de alguns deveres da convivência familiar, da prática do bem, do trabalho, dos compromissos com o próximo, e passo a passo vamos descendo essa escadaria sombria de demissão da vida. Então, jamais demitir-se do dever, do culto ao bem, da realização nobre. É preciso ter um olhar para o futuro. O que plantamos hoje não é colheita para hoje. O que fizemos de bem reverberará no infinito. Porque conforme ensina-nos o Evangelho, o bem que aqui fazemos na terra repercute na vida maior. E nem sempre colheremos o resultado. Mas de imediato colhemos a oportunidade honrosa de, no mundo em transição, e que há tanta gente perturbada, obsedada, querendo perseguir, odiar, cultivar o mal, há alguém que se dispõe a colocar a candeia sob o alqueire. Não, no velador. Para mostrar a luz do Evangelho a todos que com ele convivem. Luz que primeiro lhe ilumina, transformando-se em achote vivo de uma fé verdadeira, calcada no amor e no respeito ao próximo. Então, essa inteligência que nos ajuda a perceber o nosso lugar na totalidade, a necessidade de uma evolução do ser na integralidade, da nossa relação com a grande família universal, da nossa interdependência, da compreensão de que quando nos erguemos para o bem, por um efeito da solidariedade comum, erguemos a humanidade toda. Quando caímos, podemos nos tornar tropeço no caminho de alguém, motivo de tropeço. Quando nos dispomos às realizações nobres, avançamos na senda do progresso e estimulamos alguém a crescer na mesma senda, ainda que nós não saibamos. Um dia vamos encontrar alguém que vai nos dizer, quem sabe patrocinado pelos benfeitores espirituais: meu irmão, minha irmã, prossiga, porque você prosseguindo tem força para prosseguir também. Às vezes é um filho da gente que olha o idealismo e pensa, o pai, a mãe, nessa coisa também fora da casinha, sempre olhando para os outros, cuidando dos outros. E no dia da crise, em que a desilusão lhe convida a ver, ele vai lembrar do pai e da mãe, no exemplo nobre. Quem de nós não se emociona ao recordar essa figura singular, Francisco Cândido Xavier? O homem que faz da mediunidade um portal luminoso para acolher todos aqueles que buscam na transcendência proposta pelo Espiritismo esclarecimento e consolo. Que faz da sua vida uma carta viva do Evangelho. Que jamais usufruiu nada das benesses que a mãos cheias entregou aos seus irmãos em sofrimento. Quem será que pode, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ficar indiferente a esse apóstolo do Evangelho redivivo em nossa nação? Não foi presidente da República, não foi síndico do prédio, não foi um político influente, mas tornou-se uma liderança servidora, através da sua compaixão imensa por toda a gente que sofre.
Talvez pudéssemos dizer que Chico Xavier representa o protótipo do homem psi, da criatura tão apropriada da sua inteligência espiritual, que nos dá ensejo de imaginar o que seremos nós quando formos uma humanidade regenerada. E um dia a repórter lhe perguntou se ele não tinha alguma mensagem para deixar às criaturas que buscavam algum conforto, algum esclarecimento. E ele, na sua modéstia de uma vida que foi a grande mensagem, vai dizer: se eu tivesse autoridade para propor alguma coisa, eu sugeriria que em cada cidade, em cada bairro, em cada local, tivéssemos a presença dessa frase de Jesus Cristo, mandamento jamais superado: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amar sem busca de paga alguma, amar sem anseio de recompensa, amar por amar, porque quem ama é indubitavelmente feliz. Se quisermos encontrar recursos de desenvolvimento da nossa inteligência da alma, amemos. E amando, mudaremos o nosso plano de provas e expiação para o lugar da paz, para uma outra Jerusalém, para o reino de Deus na terra. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua atenção e muita paz.